Olá, pessoal. Eu sou a professora Débora e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a importância da língua espanhola. Vamos aprender também o risco de se utilizar o portunhol e também sobre os falsos cognatos. Boa aula a todos. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Kathleen e hoje nós viemos aqui para apresentar a vocês uma aula sobre falsos cognatos. Vocês sabem o que são falsos cognatos ou falsos amigos? Calma aí, não é nada disso do que vocês estão pensando. Nós vamos tirar todas as nossas dúvidas, praticar alguns exercícios para que não resta dúvida alguma. Belezinha? Então vamos à aula. Então vamos começar a nossa aula entendendo a importância da língua espanhola. A língua espanhola ela é a segunda língua mais falada no mundo, ficando atrás somente do mandarim. Por quê? Porque o mandarim ela é a língua oficial da China e a China ainda é o país mais populoso do mundo. A América Latina ela é composta por 20 países, 19 têm o espanhol como idioma oficial e apenas o Brasil fala a língua portuguesa. E isso se deve ao fato, né, do Brasil ter sido colonizado por Portugal. É importante para o sistema educacional brasileiro incluir este idioma em sua grade curricular, né? Já o fato, né, da língua ser a segunda língua mais falada no mundo e também por quê? Vamos dar uma olhadinha no mapa ao lado. Os nossos países circunvizinhos, né, os países que fazem fronteira com o nosso Brasil, todos eles têm como língua materna o espanhol. Por isso é importante que esse idioma seja incluso, né, na grade curricular. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre as semelhanças linguísticas. O português e o espanhol, eles derivam de uma língua materna em comum, que é o latim. Isso explica a semelhança na fala e até mesmo na escrita de algumas palavras. A gente pode observar nesse quadro palavras iguais em espanhol e no português. Temos aqui, por exemplo, sinônimo, que a única diferença seria no acento, porque no espanhol não tem um acento circunflexo, né? Eles utilizam um acento agudo e, na verdade, no espanhol se pronuncia tilde. Mas o significado é o mesmo, sinônimo é sinônimo, antônimo é antônimo, marca, segundo, vestido, né? Ele tem uma diferencinha aí na pronúncia, porém o significado é o mesmo. Mesa também tem um pouquinho de diferença. No português seria mesa, né? Em espanhol, mesa. Boca, nariz, casa, simpático. Aí temos novamente o uso da tilde, né? Mas no português é o agudo. Inteligente, tímido, divertido. Em português seria divertido. Agora vamos falar um pouquinho dos riscos, né, do portunhol. O portunhol é a expressão criada por brasileiros para dizer que alguém tem conhecimento de língua espanhola, improvisando e misturando o português com o espanhol. Quem utiliza corre sério risco de cair na cilada em um falso cognato. E isso, pessoal, é mais comum do que vocês imaginam, tá? Por exemplo, a gente tem aí do lado o quadrinho do Fry, né, do Futurama, um meme, né? Ele se questionando: "No se hablo espanhol ou portunhol?" E aí, espanhol ou portunhol, pessoal? Por isso, né, que é importante a gente estar estudando a língua espanhola, para não correr o risco da gente estar caindo nessas ciladas. Tá, mas e aí? Afinal, o que é falso cognato? Bom, os falsos cognatos ou falsos amigos
Eles são palavras, né, que são muito semelhantes na grafia e na pronúncia. No entanto, elas possuem significados distintos em cada língua, como no caso do português e do espanhol. Ou seja, as palavras, essas palavras, né, elas podem ser escritas da mesma forma, né, ter a mesma pronúncia, porém, o significado é completamente diferente. E para não corrermos o risco de ficar igual esse gatinho aí, com a mente travada, vamos ver alguns exemplos agora. Então vamos aqui exemplificar, né? Vamos colocar aqui. No espanhol, por exemplo, a gente tem uma palavra ali que parece com o nosso apelido, né? É escrito com 2 L's, que é o doble L, né? No espanhol. E pode ser pronunciado como apelido ou apellido em alguns outros países, né? Que tem o xeísmo. E, na verdade, isso no português quer dizer sobrenome, né? Ou seja, bem diferente do que a primeira impressão que a gente tem é que seria o nosso apelido. Outra palavra que você bate o olho no espanhol e pensa que é borracha, né? Que é a nossa palavra, que nós temos ela na língua portuguesa, mas na verdade se pronuncia borracha e está se referindo a uma pessoa ou mulher bêbada, né? O mesmo se diz do verbo, né? Ou da palavra latir, que nós olhando pensamos que é o latir do nosso cachorro, né? Aqui o som do nosso animal, e na verdade significa ali bater ou pulsar, sempre às vezes ligada à questão do coração, os batimentos cardíacos. Outra palavra que no espanhol ali, o rato, mas na verdade se pronuncia rato e está ligado ao momento, um período de tempo indefinido, vamos dizer assim. Outro exemplo bem interessante é a palavra salada, né? Que na verdade não é a nossa salada que nós estamos acostumados aqui, sim significa salgada. Isso também pode trazer bastante confusão, principalmente para quem viaja e vai no restaurante, por exemplo, né? Vamos aplicar na frase, né? Fazer uma aplicação na frase aqui, né? Bem, nós temos a frase 1 que diz o seguinte: El apellido de este estudiante es demasiado largo. E nós aí temos 2 falsos cognatos, né? Tanto o apelido quanto o largo, que na verdade significa a tradução, o sobrenome deste aluno é muito comprido e não o que a gente imaginaria que fosse, né? Aí nós temos aqui a segunda frase. La tica salió de la fiesta muy borracha. Ora, como assim a menina saiu da festa muito borracha? Não faz sentido. Não faz mesmo. Por quê? A tradução correta seria: a menina saiu da festa muito bêbada. E temos a terceira frase. Mi coração late por ella. Ora, coração late? Não. Tradução correta. Meu coração bate por ela. A quarta frase. Senhor, espere um rato. Senhor, espere um momento. Não esperar o rato passar, né? O bicho. Então, assim, isso é que são os falsos cognatos, para vocês terem uma ideia, né? Última frase. Minha ensalada está salada. Peraí, a minha ensalada está salada? Aí a pessoa fica, mas como assim? O que essa pessoa está dizendo? Minha salada está salgada. Bem. Bom, pessoal, temos aqui agora uma tirinha bem bacana que nós tiramos lá do blog da Isabela Nogueira. Nessa tirinha, ela mostra um exemplo, assim, de uma forma até divertida, de como seria o diálogo entre duas pessoas que não falam a mesma língua e como esses falsos cognatos eles podem atrapalhar toda a conversa, distorcer todo o sentido real dela, né? Vamos à tirinha. Mercedes, você sabe se o meu pai já foi buscar a minha mãe no hospital? Aí a Mercedes responde: Bueno, ele deve de estar trayéndola agora mesmo. A outra garota fica muito brava, né, nervosa, responde: Já te falei para parar com isso, o meu pai não está traindo a minha mãe. Aí você pensa, bem, traindo-la, ela realmente deve ter falado que o pai da outra menina estava traindo. Não falou isso, né? Vamos entender aqui, né?
vamos esclarecer, né? Em espanhol, traer, o verbo traer significa trazer. Então, quando ela diz, él debe de estar trayéndola ahora mismo, ela na verdade estava dizendo, ele deve estar trazendo-a agora mesmo. Diferente de traicionar ou enganar, que seria o verbo trair e enganar, né? O verbo correto para dizer que alguém está traindo outra pessoa. Então, traduzindo aqui a frase da garota que ficou nervosa, né? Mi padre não está traicionando a minha madre e não traindo, né? O meu pai não está traindo a minha mãe. Essas são algumas situações que podem ocorrer, né? Quando se trata dos falsos cognatos. E o nosso hashtag Fica a Dica vai para você que deseja aprender muito mais sobre os falsos cognatos, ou então quer ver mais tirinhas, né, mal-entendidos. É só acessar lá o blog 22 Tons Latinos, da Isabela Nogueira. Ela mostra de uma forma muito dinâmica e divertida o dia a dia, né, de quem realmente encontra essas dificuldades com o conhecimento de uma nova, com a aprendizagem, né, dessa nova língua. Ela e a sua prima mostram rotinas, né, do seu dia a dia e situações assim embaraçosas, algumas vezes até engraçadas. E é isso, pessoal. E essas são nossas referências. E aguardem agora a aula 2 das atividades de tudo que nós aprendemos hoje, beleza? Tchau, tchau! E até a próxima aula!